Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais e primeiras notícias deste sabadaço, dia 3 de fevereiro de 2024. Amanhã tem jogo do Mengão, agora é sábado e quarta, também é domingão e quarta, nação, agora é sábado, quarta, domingo, quarta, sempre vai ter jogo do Mengão, queridão. Os próximos 2 jogos do Flamengo são clássicos. Flamengo e Vasco nesse domingo às 19 horas no Maracanã. Flamengo e Botafogo no Maracanã também na quarta-feira. Ou seja, agora o time do técnico Tite vai poder ser testado de verdade. O Tite fez um treino tático ontem, quando ele colocou em campo para treinar junto Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Nico e Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Essa é a escalação base, a escalação que o Tite treinou ontem e que deve ser a escalação que ele vai colocar amanhã contra a equipe dos viceínos. É lógico que durante o jogo ele vai fazendo suas substituições, colocando Bruno Henrique, colocando Gabriel, colocando Vitor Hugo, colocando Matheus Gonçalves, enfim. Nós temos um elenco muito recheado de jogadores para o técnico Tite poder trabalhar esse ano. O Matias Vinha ainda não fica à disposição do treinador rubro-negro, não para essa partida contra os viceínos, mas a expectativa é que ele fique disponível para a partida contra o Botafogo. O Flamengo vai jogar no Maracanã, que não está 100%. Mostrei para vocês ontem imagens lá no Verdade Vermelho e Preto da recuperação do gramado do Maracanã. Ali no meio de campo até que as coisas estão tranquilas, mas dentro da grande área do Gol Norte e do Gol Sul ainda está uma situação muito ruim por não bater iluminação nessa área. O gramado do Maracanã, em contato com o lençol d'água que passa ali de baixo, faz com que a grama fique mais fraca, a raiz fique mais fraca. E com isso, é quase impossível recuperar o Maracanã depois do rebaixamento do gramado que fizeram. Mas se a gente vai ter problemas com o gramado do Maracanã, pelo menos o Flamengo vem tendo lucro nesse campeonato carioca. Foram 3,1 milhões de reais que entraram nos cofres rubro-negros graças à venda de jogos lá para a região norte e nordeste. Manaus, João Pessoa, Natal e Belém do Pará renderam ao Flamengo 3,1 milhão de reais nesses jogos. Em todos esses lugares que eu citei aqui, nós tivemos lotação quase que máxima em todos os estádios. É claro que os valores variaram aí entre jogos com o time titular e jogos com o sub-20. Nada mais justo que isso. Mas ainda assim, o Flamengo teve um lucro que geralmente não tem no Campeonato Carioca. Ferge, Pequenos e Flamengo lucraram muito com essa excursão do Flamengo na região Norte e Nordeste. E nós devemos ter pelo menos mais um jogo nessa região. O jogo lá em Aracaju. Se eu sou a Ferge, se eu sou o Flamengo, fazia vários jogos lá na região Norte e Nordeste com a equipe principal do clube para poder arrecadar mais dinheiro ainda e principalmente agradar aqueles torcedores rubro-negros que não têm a sorte de poder assistir o Mengão queridão de pertinho todo ano. Parabéns para todos os torcedores flamenguistas da região Norte e Nordeste. Vocês são demais. Bom, Mateuzinho e Thiago Maia foram reintegrados ao elenco rubro-negro, uma vez que as negociações com Corinthians, Botafogo e Internacional de Porto Alegre ainda não avançaram. O Thiago Maia ainda trabalha muito para conseguir se transferir para o Internacional de Porto Alegre, é um desejo do volante, e o Flamengo já passou por staff do volante numa reunião que rolou ontem, que se ele quiser se transferir para o Internacional, o Inter tem que oferecer pelo menos 3 milhões e 800 mil fixos, mais 200 a 500 mil de metas alcançáveis pelo jogador. O técnico Eduardo Cudê quer muito o Thiago Maia e fala quase que diariamente com o jogador, esperando que o Thiago possa convencer os dirigentes rubro-negros, que até aqui se mostram irredutíveis nas questões dos valores. Até porque o Thiago Maia é boa praça, é bom trabalhador, é bom profissional e é útil a esse elenco rubro-negro sim. Então o Flamengo não está querendo dispensá-lo de qualquer maneira. Já a questão do Mateuzinho, o Botafogo segue querendo o atleta, mas o Mateuzinho ainda quer que o Flamengo negocie com o Corinthians, coisa que vai ser muito difícil acontecer. Como eu disse para vocês aqui há alguns dias atrás, o Flamengo rompeu relações com o Corinthians devido à falta de confiança que o atual presidente
transmite e transpira para todos no mundo do futebol. Só que o Grêmio do técnico Renato Gaúcho entrou na parada. O Grêmio não fez proposta ao Flamengo de compra do Mateuzinho. Não, o Grêmio, por enquanto, não tem grana para comprar ninguém. Mas o Grêmio gostaria de ter o Mateuzinho por empréstimo, para poder ajudar a equipe gremista aí nesse ano e, quem sabe, no final do ano, poder fazer alguma proposta ao Flamengo. As propostas de Botafogo e Corinthians são de empréstimo com passe fixado, até mesmo podendo acontecer nesse momento a venda do atleta. Já o Grêmio não. O Grêmio gostaria do empréstimo do Mateuzinho com opção de compra no término do contrato de empréstimo. O Mateuzinho ainda não se decidiu com relação ao Grêmio. O fato é que ele quer mesmo que o Corinthians e o Flamengo cheguem num acordo. Agora, se o Flamengo não chegou num acordo com o Corinthians, chegou num acordo com Leixões de Portugal. A Miriane vai ficar felizíssima com essa informação. Gabriel Noga foi emprestado ao Leixões de Portugal por uma temporada com passe fixado, acreditem, em 270 mil euros. Ou seja, se o Gabriel Noga for bem no Leixões, o clube português vai ter que pagar ao Flamengo a bagatela de 1,4 milhões de reais para ficar com o jogador. Ou seja, é mais uma doação que o Flamengo está fazendo para um clube lá de Portugal. O Flamengo não está valorizando a base da maneira como poderia. 270 mil euros é praticamente apenas uma compensação financeira. Não é valores de venda. E não interessa se é por 60%, 70%, 30%, 40% dos direitos do jogador. É uma venda muito, mas muito abaixo dos valores que a gente considera justo, ainda mais por se tratar de Gabriel Noga, que é um bom zagueiro, não deu sorte nesse jogo que ele fez no Carioca esse ano, tá vindo de uma lesão e de um tempo parado muito longo, mas a gente sabe da capacidade que o Gabriel Noga tem e 270 mil euros, do meu ponto de vista, é muito baixo. Mas são vocês que mandam aqui no nosso canal. Então eu peço para você fazer o seguinte, se inscreva, verifica no sininho se a opção todas está marcado. Se não tiver, marca para você receber todas as notificações. Aí dá aquela moralzinha pra gente. Curta, compartilha e comenta. Comenta aqui pra mim, 270 mil pelo Gabriel Noga é um bom valor? Eu sei que a Mirinha vai ficar pé da vida assim que ela ficar sabendo dos valores. Mas e você aí do outro lado? Tá de bom tamanho? 1,4 milhão de reais por um zagueiro como Gabriel Noga? Comenta aí, por favor. Bom, a janela de transferência está aberta até o dia 7 de março. E segundo eu apurei, o Red Bull Bragantino tem uma estratégia para conseguir sua classificação de forma mais branda na Libertadores da América. Eu vou explicar para vocês. Neste mês de fevereiro, o Bragantino fará 8 jogos, sendo 2 deles contra o Rio Negro Águilas, pela Libertadores da América. Os jogos serão no dia 20, lá na Colômbia, e no dia 27, aqui no Brasil. A ideia da diretoria do Red Bull Bragantino é empurrar a negociação com o Flamengo pelo Léo Ortiz até o início de março. Para quê? Para poder aproveitar o Léo Ortiz nesses 6 jogos de Campeonato Paulista e nesses 2 jogos de Libertadores da América. Os caras querem pelo menos garantir a entrada do Red Bull Bragantino na próxima fase da Libertadores, contando com o Léo Ortiz. Então a estratégia dos caras é ir cozinhando o Flamengo o máximo possível. O Flamengo tem uma meta, que é de fazer uma contratação grande no mês de fevereiro para agradar o técnico Tite, para dar ao técnico Tite aquilo que o treinador precisa. Como eu falei ontem no vídeo para vocês, o Flamengo está sondando e começou umas conversas com o Thiago Palacios, que é um ponta-direita de 22 anos. Ele não é bem um ponta-direita velocista como é o Luiz Araújo. Ele joga mais parecido, por exemplo, com o que o Matheus Gonçalves faz, cortando de fora para dentro. Ele não é aquele velocista de fora de campo, mas é um jogador de 22 anos que o Flamengo já percebeu que tem uma capacidade técnica e financeira muito grande, pode render muitos louros ao Flamengo, e o Flamengo tem totais condições de conseguir contratar. O jogador está avaliado aí em 5 milhões de euros, e o Flamengo
pode tentar a contratação de Thiago Palácios, sim. Mas voltando ao caso do Léo Ortiz, a estratégia do Red Bull, então, é segurar o jogador o máximo possível. De preferência, que o jogador cumpra o mês de fevereiro todo com a equipe de Bragança Paulista. Dos 8 jogos que vai fazer no mês de fevereiro, apenas 3 são na casa do Red Bull Bragantino. O Bragantino perdeu para o Palmeiras no Campeonato Paulista, o último jogo que fez, e o técnico Pedro Caixinha conta com o Léo Ortiz para erguer a equipe novamente, que esse ano ainda não mostrou o bom futebol do ano passado. Então, o Flamengo pode aceitar ou não a barganha aí do Red Bull Bragantino e entender que pode concretizar a negociação só depois do dia 27 ou dar um basta nisso. Por isso, o Flamengo está olhando zagueiros em todos os cantos do planeta. Agora, foi a vez do Flamengo observar o zagueiro brasileiro do Lokomotiv de Moscou, o Lucas Fazon. Lucas Fazon tem 22 anos de idade, 1,90 m e tem contrato até junho de 2026. É um bom zagueiro, vem sendo titular da equipe do Lokomotiv absoluto. Dos últimos 18 jogos, ele foi titular em 16, sem ser substituído em nenhum dos jogos. Ou seja, ele atuou 90 minutos todos os jogos. E atuou bem, tá? Eu andei olhando o zagueiro. É um bom zagueiro, sim. Mas, Fabrício, e o Domingos Duarte? O Domingos Duarte também segue no radar do Flamengo. Lucas Fazon é uma opção. Nem é a primeira opção. A primeira opção é o Léo Ortiz, a segunda é o Domingos Duarte, só depois apareceu a oportunidade do Lucas Fazon. Inclusive, o contato do Flamengo pelo atleta foi confirmado pelo próprio empresário do atleta. Juventus e Milan também tiveram interesse no jogador. Só que os clubes italianos não querem negociar com o Lokomotiv pelo país que o Lokomotiv está. Os caras não querem negociar com clubes lá daquele país, que se eu falar aqui, cai a retenção toda do vídeo. Então, o caminho fica aberto para o Flamengo se quiser trazer o Lucas Fazon. Fabrício, deixa a sua opinião pra gente. Entre Lucas Fazon, Léo Ortiz e Domingos Duarte, quem que você prefere? Eu prefiro Léo Ortiz e Domingos Duarte. São jogadores mais técnicos, mais experientes, né? Com o Léo Ortiz com 29 anos, o Domingos Duarte com 26. São jogadores bem mais experientes, com passagens por suas seleções, que podem entregar mais e imediatamente ao Flamengo. Já o Lucas Fazon é um bom zagueiro, formado nas categorias de base do São Paulo, foi vendido para o futebol chileno, de lá foi para o futebol da Europa e agora está no Lokomotiv. É muito clube em muito pouco ano de vida e em poucos anos de carreira. Ainda assim é um zagueiro inexperiente, perto de Domingos Duarte, perto de Léo Ortiz. Segunda-feira vai ter a tal reunião que eu venho contando para vocês, que vai definir se vem um, se vem outro, se vem dois, se vem três, enfim. A zaga, neste momento, é a prioridade do Flamengo junto com a ponta direita. O fato é que o Flamengo tenta entregar alguém, pelo menos um, no mês de fevereiro para o técnico Tite. A ponta direita é a reposição mais difícil e que está mais longe do Flamengo conseguir concretizar neste momento. Mas no futebol, tudo muda e isso também pode mudar. Nação, essas foram as primeiras notícias que eu tinha para passar para vocês. Hoje, às 11 horas, eu e a Mirim estaremos ao vivo no Jornal VVP, só que hoje não na Live Mengo TV. O Jornal VVP hoje foi transferido por motivos técnicos para o Verdade Vermelho e Preto. Então prestem bem atenção, hein? Jornal VVP hoje no Verdade Vermelho e Preto. Motivos técnicos, tá? Tamo juntos, nação. Tenham todos vocês um excelente final de semana. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, ferro.